Você só não sabe se maquiar porque você ainda não assistiu esse vídeo. Meu nome é Natália Espina, sou maquiadora profissional e embaixadora da Miss Frande. E nesse vídeo eu vou fazer junto com você o passo a passo de uma maquiagem completa com 10 dicas para iniciantes que eu gostaria de ter aprendido antes e fizeram toda a diferença na minha maquiagem ao longo de 10 anos de profissão. Então, se você quer aprender essas 10 dicas que vão mudar completamente a forma como você se maquia hoje, e eu duvido você sair desse vídeo sem aprender a se maquiar, assiste esse vídeo até o final, sem pular nada, e vamos pro passo a passo. Bom, então vamos começar o nosso passo a passo, e a primeira dica de todas é: você não precisa necessariamente de uma rotina de 1000 passos de skincare antes da sua maquiagem, porque isso vai mais atrapalhar do que ajudar no resultado final, na durabilidade, enfim. Então, a única coisa que você precisa, na verdade, que é o que eu sempre falo, que é o feijão com arroz da maquiagem, é a limpeza, a hidratação e a proteção. Então, pra gente começar limpando bem o nosso rosto, você pode usar ou um sabonete facial, que seja próprio pro seu tipo de pele. Então, se você tem uma pele um pouco mais seca, você usa um sabonete hidratante. Se você tem um pouco mais oleosa, né, a pele, aí você opta por um sabonete que controle a oleosidade, tenha tratamento para acne, enfim. O sabonete que te agrada mais. E uma outra opção também é você fazer essa higienização da pele, essa limpeza, com uma água micelar ou com um tônico facial para equilibrar o pH da nossa pele. Então, tô usando aqui um tônico, ó, tô embebedando bastante o algodão. E aí, a gente vem tirando o excesso de sujeira de todo o rosto. E isso vai ajudar muito a gente ter não só uma pele mais saudável, né, livre de comedões, né, porque às vezes a maquiagem que a gente acaba não tirando bem da nossa pele, às vezes a gente acaba esquecendo uma coisinha ali ou outra, ela é sujeira, né, pra nossa pele. Então, além da gente ter uma pele mais saudável e mais limpa, a gente também tem um resultado mais bonito da nossa maquiagem. Depois que a nossa pele já estiver bem limpa, a gente vai para o segundo passo, que é hidratar bem essa pele, também para não só manter a saúde, mas um resultado mais bonito da nossa pele. E para isso eu vou usar um produtinho que ele é uma vitamina C, mas você pode usar qualquer produto, tá, que você goste, o hidratante que você mais gosta. E aí eu gosto de aplicar aqui, ó, dos dois lados do meu rosto. Vou até aplicar um pouquinho mais desse lado aqui. E aí, com os dedos mesmo, a mão limpa, a gente vai espalhar bem esse produto em todos os cantinhos e potencializar principalmente aqui nessa região dos olhos, que é uma região que costuma craquelar a maquiagem, que costuma ser mais ressecada. Então você pode caprichar bastante nessa região dos olhos, que precisa de bastante hidratação. Se você tiver alguma parte do seu rosto também, que tiver um pouquinho mais ressecada, você pode vir com mais quantidade, né, de hidratante, mas sempre usar um hidratante que seja próprio para o seu tipo de pele. Então, da mesma forma que o sabonete, se você tiver uma pele mais seca, você pode usar um hidratante que seja mais potente, mais denso, né, com uma textura um pouco mais grossa. E se você tiver uma pele oleosa, assim como a minha, com manchinhas de acne, aí você sempre vai preferir, então, um hidratante que seja em gel, que seja mais aquoso e o mais levinho possível para não pesar na maquiagem. E o terceiro e último passo da nossa preparação de pele, super simples para o dia a dia. Você pode fazer isso não só quando você for se maquiar, mas todos os dias, tá? Para manter a sua pele sempre saudável. É a gente aplicar um protetor solar. E aí você vai aplicar também o que você mais gosta, que tem uma textura que já te agrada, tá? Eu tô colocando aqui, ó, em todos os cantinhos do rosto. É importante que você sempre lembre de aplicar em todo o rosto e descer um pouquinho também aqui, ó, pro seu pescoço, senão a gente acaba protegendo só o rosto e essa região do pescoço e do colo também fica exposta ao sol, então é muito importante que a gente proteja. E aí eu tô aqui, ó, espalhando bem aqui nessa região do pescoço e colo, pra gente garantir que essa pele ela vai ficar bem protegida. Depois de limpar, hidratar e proteger bem a sua pele, a gente vai pra dica número 2, que é: nunca use a sua esponja seca para aplicar a sua base. O ideal é que a sua esponja ela sempre esteja úmida. Além dela ficar mais macia,
ela também não vai acabar sugando completamente o produto, porque quando você aplica a esponja diretamente seca na sua base, na sua pele, a esponja, ela suga, então ela vai sugar completamente a composição da água da sua base, vai sugar seu produto, não vai deixar um acabamento bonito, vai ser difícil de espalhar. Então o ideal é que você sempre utilize a sua esponja úmida. E aí você pode colocar ela embaixo da água corrente, deixar a água entrar bastante nela, você vai ver que ela até vai crescer de tamanho. E aí depois você tira completamente o excesso, vai apertando para cair bastante água e ela vai ficar assim, ó, super macia, úmida e perfeita para você fazer a aplicação. Essa esponja aqui é a minha da Miss Frange, ela tem olhinhos, que é da coleção do Piu Piu, muito fofa, e ela é super macia, olha só como ela é macia. Então vou pegar um pouco aqui, ó, da minha base e vou vir dando batidinhas primeiro nas regiões que a gente quer mais cobertura. Então eu concentro aqui, ó, na região da olheira, pálpebra, que geralmente é uma região um pouco mais escurecida também. E aí o restante eu venho trazendo aqui, ó, para as minhas manchinhas e aqui no centro do rosto. Quando eu senti que a esponja, ela já depositou bastante produto e já quase não tá mais com nada, ó, tá vendo que eu tô batendo aqui e não tá saindo muita coisa? Aí sim eu venho trazendo aqui pro contorno do rosto, pra essa região aqui mais pra trás, próxima do cabelo, porque senão a gente carrega muito, fica aquele efeito de máscara e não fica legal. Então, essa dica da esponja úmida, ela realmente vai ser muito útil para você, porque vai te ajudar a espalhar melhor o seu produto, né? Além de deixar um acabamento muito mais bonito e natural. Olha só essa pele, que linda que ficou, tudo bem aplicado, bem homogêneo, sem carregar muito, então não use mais a sua esponja seca para aplicar sua base. Base aplicada e nós vamos para a dica número 3, que é: sabe quando você aplicou sua base e aí você passou algum tempinho, né? Você fez outras coisas e aí quando você foi ver, formou essas linhazinhas brancas aqui abaixo dos olhos, tá vendo? Quando o produto ele acaba acumulando nessa região. Então, para evitar que isso aconteça, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa esponja novamente, ou o pincel que você usou para aplicar sua base. A gente vai espalhar bem esse produto aqui abaixo dos olhos. E aí, logo em seguida, a gente vai vir com o produto que vai fazer com que isso nunca mais aconteça, que é o pó. Você vai pegar o seu pó, pode ser o pó solto, pode ser o pó compacto, mas eu sempre recomendo, né, o pó solto, porque ele acaba sendo um pouco mais natural, ele deixa o aspecto um pouco mais leve para maquiagem, diferente pro pó compacto, que geralmente adiciona cobertura. Então, caso a sua pele seja madura, ou você tenha linhas de expressão, ou de repente uma pele mais seca, o ideal é que você evite esse pó em excesso e muito pesado abaixo dos olhos, tá? Mas aí você vai pegar uma esponjinha de veludo, essa aqui é da Miss Frange, eu uso bastante nesse formato triangular. É perfeito porque essa pontinha, ela encaixa bem aqui no cantinho do olho. A gente vai pegar, ó, o nosso pó. E aí, o que que a gente vai fazer? Depois de espalhar bem esse produto, então, você já garantiu que não tem nenhuma linha a mais. Se você quiser, você pode até voltar para ter certeza aqui, ó. Espalhar essas linhas. E aí, a gente vai vir carimbando esse pó aqui nas regiões dos olhos. Eu gosto de jogar o meu espelho lá em cima pra minha pele abrir bem e eu conseguir vir aqui, ó, dando batidinhas. E aí o papel do pó vai ser o quê? Selar a nossa pele e evitar que todos esses produtos que a gente aplicou embaixo, seja base, corretivo ou qualquer outra coisa que você tenha aplicado, eles não se misturem, não saiam do lugar. Então, o pó, ele funciona como se fosse um fixador mesmo do que vem embaixo dele. E aí, a gente vem e carimba nessa região, e aí, essas linhas nunca mais vão acontecer na sua maquiagem. E agora sim, depois de selar bem essa região da nossa olheira, essas linhas, elas não vão mais acontecer na nossa maquiagem. Se você quiser, você pode fazer o mesmo processo aqui na pálpebra, que também é uma região que costumam formar linhas, tá? Por conta das dobrinhas da nossa pele, né? Então, você vem, ó, dando batidinhas. E aí, por fim, se você quiser, você pode pegar o seu pó com um pincel maior. Esse aqui que eu tô usando é o MF01 da Miss Frange,
que ele é perfeito para fazer a aplicação do pó no rosto inteiro. E aí sim, você pode vir espalhando bem pelo rosto inteiro, do jeito que você normalmente aplica, mas fazendo essa técnica de selar bem essa região aqui abaixo dos olhos, eu posso te garantir que o seu corretivo e a sua base nunca mais vão acumular na sua maquiagem. Depois de selar bem a nossa pele, a gente vai para a quarta dica, que vai ser essencial na sua maquiagem. Eu diria que uma das mais importantes, que vão facilitar muito o seu dia a dia, porque na verdade é um 3 em 1, que é você fazer o contorno, o blush e o iluminador na sua maquiagem sem erro, de uma forma super fácil. Então, começando pelo contorno, você vai usar um pó que seja um pouquinho mais escuro do que o seu tom de pele. Vai pegar um pincel exatamente do tamanho da região que a gente vai aplicar. Então, eu vou usar esse aqui, que é o MF02 da Miss Frandy, que ele tem esse formato recortado. Eu uso bastante ele para fazer a aplicação do contorno, porque ele encaixa exatamente na região do rosto que a gente usa para aplicar o contorno. Então, a gente vai pegar um pouquinho do nosso pó, vai tirar o excesso, e aí a gente vai vir aqui e vai fazer um 3. Então, eu vou colocar esse 3 aqui no final do meu rosto e acima dos meus dedos é onde eu vou vir aplicando o meu contorno. E olha só a mágica acontecendo, ele marca exatamente onde a gente precisa aplicar o contorno. Então, com essa técnica, não tem como errar. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado para você ver como é fácil, ó. Vou colocar, então, 3 dedos aqui embaixo, e aí eu vou vir aqui, ó, acima dos 3 dedos, sempre arrastando lá pro final do cabelo, tá? E aí a gente tem um contorno aplicado exatamente onde você precisa para deixar esse rosto bem afinadinho e marcado. E aí, depois que você já fez, então, essa parte de marcar bem as bochechas, eu gosto também de aplicar um pouquinho aqui na testa, bem rente à raiz do cabelo, e aqui na mandíbula também, descendo um pouquinho pro pescoço, para deixar tudo bem esfumado. E esse pincel, ele é bem macio, então ele não deixa uma sombra muito marcada no rosto, tá? Isso é muito importante, porque se o seu pincel ele for muito duro, ele vai deixar uma sombra super marcada, então não vai ficar legal. O ideal é que você sempre utilize um pincel que seja assim como o meu, bem macio, perfeito para você esfumar bem essa região e parecer uma sombra natural do seu rosto. E 3, 2, 1, porque depois de aplicar o contorno, a gente vai fazer a aplicação do blush. E aí vai ser o mesmo processo. A gente vai pegar um pincel que seja do tamanho da região onde a gente quer aplicar. Então, das nossas bochechas, eu vou usar esse aqui, que é o MF03. Ele já tá até sujinho de blush, que eu uso muito ele, tá? E aí eu vou pegar um pouquinho, então, do meu blush, vou dar algumas batidinhas. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar, ó, 2 dedos aqui do nosso nariz e vai vir aplicando acima do contorno onde a gente fez. E esses dedos, eles vão funcionar como limite para você não ultrapassar. E aí você sabe exatamente onde você tem que aplicar o seu blush. E olha só como fica super bonito. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó, 2 dedos. E aí você vem espalhando esse produto acima da linha onde a gente aplicou o contorno. E olha só como depois de tirar, fica muito natural. O blush ele fica aplicado exatamente no lugar certo onde a gente tem que aplicar o blush. Então, aqui no início das maçãs. E dessa forma não tem como errar. Fica super fácil, um acabamento bem natural. E se você achar que marcou demais, como é o meu caso aqui, eu achei que ficou muito intenso, aí eu venho com o meu pincel, aquele que a gente usou para aplicar o pó, ou a esponjinha, e a gente tira o excesso dessa bochecha e pronto, ó. Um blush super bonito e natural, de uma forma super fácil de aplicar. Eu gosto até de aproveitar ele sujinho e aplicar um pouquinho aqui no topo do nariz, que eu acho que dá um efeito queimadinho de sol muito bonito. E 3, 2, 1, porque o 1 é o iluminador, e para fazer a aplicação do iluminador, a gente também vai usar um pincel que seja exatamente do tamanho da região onde a gente aplica. Então eu vou usar esse aqui, que é o MF18 da Miss Frandy, que ele tem esse formato diagonal. Vou pegar um pouquinho então aqui do meu iluminador, e aí a gente vai fazer o número 1 e vai vir com esse dedo aqui, ó, bem abaixo dos nossos olhos. E embaixo do dedo é onde a gente vai aplicar
o nosso iluminador. E olha só, ele fica aplicado exatamente na região que a gente costuma aplicar o iluminador. Então, assim, essa técnica do 3, 2, 1, ela é muito incrível para quem tem dificuldade na hora de fazer contorno, blush, iluminador, não sabe onde aplicar, não sabe como aplicar. Então, ó, lembra sempre, 3 aqui para fazer o contorno, 2 para fazer o blush e 1 para fazer o iluminador. E você tem uma pele pronta, super bonita. Se você quiser, você pode vir também com um pouquinho de iluminador aqui acima no seu topo do nariz, pode vir no lábio, pode vir aqui na sobrancelha. Você aplica como você achar melhor, mas eu tenho certeza que esse truque ele vai te ajudar muito no seu dia a dia. E eu tenho certeza que esse truque do 3, 2, 1 já vale o seu like aqui nesse vídeo, então já curte se você tá gostando do nosso passo a passo e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo de maquiagem. E vamos para a quinta dica que vai deixar a sua maquiagem ainda mais bonita, que é: ao invés de você fazer uma sobrancelha extremamente marcada, o ideal é que você venha preenchendo apenas as falhinhas, e eu vou te ensinar exatamente como você vai fazer para deixar essa sobrancelha ainda mais bonita, levantar o seu olhar e ainda trazer um acabamento super natural. Para isso eu vou usar esse pincel aqui, que é o MF07, que ele tem essa ponta aqui de escovinha, e do outro lado ele tem o pincel para fazer o preenchimento das sobrancelhas. Vou pegar uma sombra marrom ou qualquer produto que você goste de fazer o preenchimento das suas sobrancelhas. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é concentrar esse produto lá no nosso arquinho. Tá vendo esse arquinho, que é o ponto mais alto da nossa sobrancelha? É exatamente nele que a gente vai vir concentrando esse produto. E isso vai fazer com que a nossa sobrancelha ela fique mais arqueada, então a gente deixa o nosso olhar mais alongado. A mesma coisa aqui desse lado, ó, eu concentro esse produto primeiro lá no arquinho, então eu descarrego todo o meu produto aqui. E aí, quando eu sentir que já não tem mais nada no pincel, eu tô passando e não tá saindo muito produto, aí sim eu venho puxando aqui, ó, pro início da sobrancelha. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó. Tá vendo que já não tem quase mais nada no meu pincel? É só pra realmente fazer uma leve sombra, uma coisa bem sutil. E preenchendo dessa forma, você vai ter uma sobrancelha muito mais natural. E o legal desse pincel é que ele também tem a escovinha pra você pentear os seus fios e deixar tudo no lugar. E a gente acha que não, mas olha só a diferença que uma sobrancelha bem preenchida faz na maquiagem. Muda completamente o olhar. E a sexta dica é: sabe o contorno que a gente usou para fazer esse acabamento de sombra no nosso rosto? Então, a gente também vai usar ele nos olhos para trazer uma sombra muito natural e deixar essa maquiagem ainda mais bonita, com acabamento profissional. Então eu vou pegar um pincel, esse aqui é o MF19 da Miss Frandy, ó. Ele tem esse formato diagonal e ele é bem macio, tá? Para fazer a aplicação da nossa sombra, espalhar bem esse produto, deixar tudo bem esfumado e aquele degradê que a gente não sabe de onde começa e onde termina o produto, tá? Peguei um pouquinho aqui, ó, do contorno, tiro o excesso e aí a gente vai vir lá no final dos olhos e vem dando batidinhas. E olha só como parece realmente uma sombra marrom. Esse contorno, ele fica muito natural nos olhos, porque fica exatamente da mesma tonalidade que a gente usou para aplicar no rosto. Então, deixa um acabamento muito bonito, bem profissional. E aí eu gosto de aproveitar, ó, esse formato alongado dele, diagonal, para vir puxando um pouquinho aqui pro final das minhas sobrancelhas e trazer esse efeito lifting no rosto. E olha só a diferença dessa pálpebra aqui, que tá super branca, pálida, como se fosse uma tela em branco mesmo. E esse aqui tá muito mais bonito e o acabamento muito mais legal. Então, vou fazer a mesma coisa aqui desse lado também. A gente primeiro vem dando batidinhas, deposita todo esse produto e aí depois a gente vem puxando esse produto aqui pro final da sobrancelha. E o bom desse pincel, por ele ser bem macio, é que ele deixa uma sombra bem sutil, olha só como realmente fica um degradê bem espalhado com a tonalidade da nossa pele, nada marcado, então simplesmente perfeito.
E agora a dica 7 é a gente usar o nosso iluminador pra gente trazer uma cintilância para os nossos olhos e um efeito iluminado muito bonito. Então, para isso, eu vou usar esse pincel aqui, que é o MF06 da Miss Frandy, que ele tem esse formato um pouco mais arredondado. Vou pegar aqui um pouquinho do meu iluminador e aí eu vou vir, ó, dando batidinhas aqui no cantinho lacrimal. E olha só o efeito que já dá de olhar iluminado, um efeito muito bonito, cintilante. E a gente traz um brilho bem bonito para esse olhar. Perfeito pro dia, mas se você quiser intensificar um pouco mais pra noite, você pode também umedecer esse pincel e ele vai deixar esse efeito, né, do iluminador um pouco mais pigmentado, mas pro dia fica incrível você trazer um pouco do seu iluminador aqui nos olhos, porque dá um efeito muito bonito, iluminado, e o melhor é que você não precisa de outro produto para isso, você pode usar o seu próprio iluminador. Olha só que dica legal. A 8ª dica, eu confesso que eu gostaria de ter aprendido um pouco antes, porque quando eu descobri, isso mudou completamente a minha vida mesmo. Então, a 8ª dica é usar uma máscara de cílios que tenha o efeito, né, ou a composição Peel Off. E o que é, Nath, essa tecnologia Peel Off? É basicamente uma máscara de cílios que eu falo que é o melhor dos dois mundos, porque ela não borra, então você pode chorar à vontade que essa máscara de cílios ela não vai escorrer, não vai trazer aquele efeito panda, e ao mesmo tempo que ela é super resistente, não borra, ela é muito fácil de remover. Então, com água morna mesmo, ela sai como se fosse um filme. Então ela cria uma película ao redor dos cílios e aí você puxa e ela sai inteira, ela não deixa você extremamente borrada. Então eu falo que é um achado na minha vida porque eu sofria muito na hora de passar a máscara de cílios e eu tenho a pele oleosa, então eu sempre ficava borrada, mas ao mesmo tempo eu morria de preguiça na hora de aplicar a máscara de cílios à prova d'água, porque quem já aplicou sabe o quanto é difícil para tirar. Então, assim, essa máscara de cílios, eu não uso mais nenhuma máscara que seja lavável ou à prova d'água. Eu só uso máscara de cílios Peel Off. E eu tenho certeza que isso vai ser uma dica que, se você não sabia ainda, vai mudar completamente a sua rotina, porque você pode chorar despreocupadamente, pode suar, não vai ter problema com borrão e, ao mesmo tempo, você vai chegar em casa e só uma aguinha do banho ali já vai tirar completamente a sua máscara. E a 9ª e penúltima dica é: não se desespere se você borrar a sua máscara. Eu fiz inclusive um borrão aqui, ó, acima dos meus olhos para te provar que nunca foi tão fácil remover um borrão na hora que você tá passando a sua máscara. Então, não venha com seu cotonete embebedado de demaquilante ou de água micelar, porque senão você vai destruir tudo isso que a gente fez. O que você vai fazer é esperar secar bem esse produto. Então, ó, eu gosto até de vir com o dedo para ver se esse produto secou bem. E aí a gente vai pegar aquela escovinha. Lembra dessa escovinha do pincel 07 da Miss Frandy, que de uma ponta é aonde a gente usou para fazer a aplicação da sobrancelha, e aqui do outro lado a gente tem a nossa escovinha, que vai ser a salvadora da pátria nessa etapa da maquiagem. O que a gente vai fazer? A gente vai esperar secar então, e aí depois a gente vai vir, ó, passando essa escovinha em cima desse borrão. E ela vai simplesmente tirar completamente o excesso desse produto sem que a gente precise destruir a nossa maquiagem e abrir um buraco. E aí, caso tenha saído o excesso da sua sombra, é só você voltar com o seu pincel de sombra. E olha só como não temos mais um borradinho na nossa maquiagem. A gente conseguiu remover esse borrão sem precisar abrir um buraco aqui e destruir toda a maquiagem. E o melhor é que você pode fazer isso também aqui, ó, bem próximo à raiz dos cílios, que costuma ser uma região que a máscara de cílios borra. E olha só como ela já tira completamente qualquer borradinho de máscara de cílios. Se você já sabia disso, comenta aqui nos comentários, e se você não sabia, comenta também. E a última dica, mas não menos importante, pra gente finalizar a nossa maquiagem, é você pegar um lápis marrom, pode ser seu lápis de olho mesmo, que seja nessa tonalidade marrom,
ou se você tiver um contorno labial, pode ser um contorno labial também. E aí a gente vai vir contornando o nosso lábio antes de vir simplesmente tacando o nosso batom, deixar esse lábio super borrado. E eu vou te ensinar a fazer um contorno que vai ficar lindo, super natural e ainda vai fazer, ó, seu lábio parecer maior. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é contornar, mas essa parte é um pouquinho complicada de eu ficar falando e fazendo ao mesmo tempo. Então eu vou fazer e eu já volto pra mostrar como ficou. Apliquei o contorno no lábio, olha só como já deu um up nesse lábio, porque o contorno marrom, por ele ser um pouquinho mais escuro, ele faz com que a nossa boca ela pareça maior. E aí, se você não quiser esse efeito tão intenso, é só você pegar o seu dedo e aí você vem, ó, arrastando do contorno pra dentro do lábio. Então, ó. Eu venho puxando esse produto pra dentro. E olha só a diferença do lábio de cima pro lábio de baixo. Tá vendo como o lábio de cima ficou muito mais natural? A gente amenizou o efeito do contorno. E eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. E depois o nosso lábio estar super contornado, bem desenhado, lindíssimo, aí sim a gente pode vir com o nosso batom ou com o nosso gloss aqui no centro do lábio. Então eu tô aplicando um gloss que tem uma tonalidade um pouquinho mais rosada. E temos uma boca super bonita, desenhada e sem nenhum borrão. Dessa forma fica muito simples e nem parece que você tá usando um lápis marrom de olho normal. E depois de finalizar a nossa maquiagem com essas 10 dicas para iniciantes que eu tenho certeza que vão te ajudar, eu quero que você comente qual foi a sua preferida, se você sabia de alguma delas ou se você não sabia de nenhuma. E claro, se você gostou, não esquece de deixar o seu like para eu saber e trazer mais conteúdos como esse e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo de maquiagem. E aí, te vejo no próximo vídeo? Um super beijo!